Olá! Hoje a gente vai mergulhar na situação que é bem crítica dos Correios. Aquela empresa que já foi um verdadeiro símbolo de eficiência e orgulho nacional, sabe? Que chegava em todos os cantos do país. Pois é, hoje ela enfrenta uma crise monumental, um rombo que ameaça não só a própria empresa, mas no fim das contas, as contas públicas do Brasil inteiro. E, para começar, vamos a um número que, olha, é de assustar: 10 bilhões de reais. Essa é a projeção de prejuízo dos Correios para um único ano, 2025. É um valor que basicamente coloca a estatal numa situação de colapso financeiro iminente. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que isso aconteceu? Como uma empresa que já foi tão lucrativa, tão importante, se transformou nessa máquina de queimar dinheiro? É isso que a gente vai investigar agora, os fatores que levaram a essa queda vertiginosa. Bom, nessa primeira parte, vamos tentar entender a dimensão dessa reviravolta. Os Correios, que um dia eram a cara da capacidade logística do Brasil, hoje são o retrato de uma crise profunda, que está exigindo medidas bem drásticas. E este gráfico aqui, ele mostra a velocidade do desastre. Dá uma olhada. Em 2021, os Correios tiveram 3 bilhões de reais de lucro. Beleza. Só um ano depois, já virou um prejuízo de 800 milhões. A projeção para 2025, catastrófica, perdas de 10 bilhões. A queda não foi nem um pouco gradual, foi um mergulho de cabeça. Certo, então como chegamos nesse ponto? Nesta parte, vamos investigar o porquê. Quais são as peças que quebraram nessa engrenagem para a gente chegar nesses números? E olha só, isso aqui já ilustra um dos principais motivos, e de forma brilhante. Os Correios, que antes dominavam o mercado de encomendas, hoje têm só um quarto dele. As empresas privadas, muito mais ágeis, focadas no e-commerce, elas simplesmente abocanharam metade do mercado. Isso mostra uma competição feroz que a estatal claramente não conseguiu acompanhar. Então, o ponto é que não foi uma coisa só, sabe? Foi uma tempestade perfeita, uma combinação de problemas. Faltou modernizar, investir em tecnologia, a interferência política com indicações para cargos que deveriam ser técnicos foi constante, os custos internos explodiram e, claro, veio o fim do monopólio de fato naquele mercado super lucrativo de encomendas. Essa citação de um especialista resume tudo perfeitamente. Em um mercado que muda na velocidade da luz, com os gigantes do e-commerce ditando as regras do jogo, os Correios simplesmente pararam. Ficaram parados no tempo enquanto a concorrência decolava. E essa crise, ela não fica só nos relatórios financeiros, não. Ela transborda, ela afeta a vida de milhares de pessoas e, no final, as contas do país inteiro. Vamos ver agora o custo humano e fiscal dessa implosão toda. O primeiro impacto, claro, é humano. Existe um plano de demissão voluntária que foi ampliado para atingir até 15 mil funcionários. É um número gigantesco que reflete o desespero para tentar enxugar a máquina e cortar custos de qualquer jeito. E para quem fica, a situação também aperta. O tradicional Vale Peru, aquela bonificação de fim de ano de R$ 2.500, foi cancelado. É um golpe direto no bolso do trabalhador, que acaba pagando a conta da má gestão. E é aqui que o problema sai dos muros dos Correios e afeta todo mundo. O rombo ficou tão grande que o governo teve que congelar 3 bilhões de reais em gastos de outros ministérios para conseguir compensar esse déficit. Ou seja, é dinheiro que podia ir para a saúde, para a educação, sendo usado para tampar o buraco da estatão. É muito importante entender esse conceito aqui. Quando se fala que o empréstimo tem garantia do Tesouro, significa o seguinte: se os Correios não pagarem a conta, quem paga somos nós, os contribuintes. É um risco direto para as contas públicas do país. Simples assim. Bom, diante desse cenário caótico, o governo está preparando uma resposta. Mas olha, não é uma solução simples, não. É um plano super ambicioso e de altíssimo risco para tentar, quem sabe, salvar a empresa. Esse plano de reestruturação ataca em várias frentes. Tem os cortes de pessoal que a gente já falou, a revisão de 1.000 agências que dão prejuízo, a venda de imóveis para gerar algum dinheiro e, o mais impactante de tudo, a busca por um empréstimo gigantesco de 20 bilhões de reais. E só para ter uma dimensão do que estamos falando, essa análise do Estadão deixa bem claro: um empréstimo desse tamanho, com garantia do Tesouro, é algo sem precedentes nos últimos 15 anos. É uma aposta de proporções históricas, realmente. Essa crise toda coloca o Brasil em uma encruzilhada. De um lado, tem a ideia de revitalizar a empresa, mantendo-o como estatal. Do outro, a privatização como única saída. São duas visões de mundo completamente opostas sobre o que fazer com os Correios.
Tentando ser o mais imparcial possível, os argumentos são estes. Manter como estatal, a ideia é garantir o serviço em todo o território nacional, cumprindo uma função social. Já privatizar, a promessa é de mais eficiência, o fim do aparelhamento político e uma gestão que seria forçada a inovar e a competir de verdade. A defesa de manter os Correios como estatal se baseia muito nisso aqui. Num país com as dimensões do Brasil, o argumento é que só uma empresa pública pode garantir que uma encomenda chegue lá, nos lugares mais remotos, onde uma operação privada talvez não achasse lucrativo atuar. E, em contrapartida, quem defende a privatização bate na tecla de que a única forma de quebrar esse ciclo vicioso de indicações políticas e má gestão, que historicamente afeta as estatais brasileiras, é com a entrada de capital privado, focado em resultado, em lucro. E a gente termina com uma pergunta que, no fundo, fica para reflexão. Será que é possível conciliar esses dois mundos? Uma empresa pode, ao mesmo tempo, cumprir uma missão social tão importante e, ainda assim, competir de igual para igual num mercado que exige agilidade, inovação e lucro a todo custo? O futuro dos Correios depende e muito da resposta a essa pergunta. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.